hoje, a gente está trazendo aqui para vocês uma nova abordagem para a nossa indústria. Uma nova abordagem, aliás, é uma indústria que está passando por uma transformação que hoje está muito bem representada aqui nesse auditório. São mais ou menos 750 pessoas, das maiores agências, dos grandes anunciantes do Brasil, e também do nosso time do Google, onde a gente tem um pessoal que trabalha na área comercial e na área de produto. A gente trouxe gente de fora, e eu tenho certeza que vocês que acompanham o nosso dia a dia vão poder ter uma manhã legal. Pois bem, muitos de vocês estão sempre me perguntando, ou perguntando ao pessoal do Google, tem muita curiosidade a respeito disso, sobre a questão do que vem por aí. Qual é o futuro? Quais são as novas ondas de tecnologia que estão vindo? Nos últimos anos, a gente viu que o mobile tomou conta do nosso planeta. Hoje já ficou velho a gente dizer que as coisas são mobile first. Vocês devem ter cansado de ouvir isso. O mundo é mobile first, o mundo é mobile first. Os smartphones geraram essa grande mudança na nossa vida e permitiram que essa nova onda de tecnologia aconteça. Mas essa grande próxima revolução que a gente está lidando vai ser impulsionada por alguns elementos, uma combinação de machine learning com marketing. O mundo está passando de mobile first para AI first. Isso é uma realidade que está nascendo diante dos nossos olhos. A inteligência artificial está transformando a forma como a gente vai fazer negócios. Por exemplo, os consumidores cada vez mais vão poder receber respostas e o que a gente chama no Google de Demand and Assist. O que eram antigamente apenas perguntas que recebiam respostas se transformam num conceito de assistência. E às vezes a assistência ocorre mesmo antes das pessoas perguntarem. Isso, para quem assistiu o Google I.O. há 10 dias atrás, já começa a ficar familiar. O Google I.O. é aquela conferência para desenvolvedores nos Estados Unidos, tinha mais ou menos 10 mil pessoas na plateia e também alguns milhões que estavam assistindo o I.O. através de live streaming. Hoje o mundo, a informação acontece em determinados lugares, ela circula com uma velocidade impressionante. Lá nessa reunião, no I.O., que vários brasileiros foram, a gente tinha mais ou menos uns 80 brasileiros lá, o Sundar Pichai, o CEO do Google, mostrou como o machine learning está presente em tudo que a gente faz hoje. E esse mundo é um mundo que introduz desafios bem mais complexos, especialmente para quem trabalha em comunicação, publicidade e na área comercial. Por exemplo, podemos responder a essa pergunta, a essa expectativa do consumidor. Como é que a gente pode fazer isso quando o consumidor deseja tudo de imediato? Como lidar com essa massa, essa avalanche de dados, que a gente começa a traduzir em linguagem de piscina de dados, lago de dados? Como é que a gente pode fazer isso? Especialmente, como é que a gente pode ajudar as empresas que a gente trabalha, as nossas organizações, a se adaptar a essa mudança da forma como a gente aborda marketing, comunicação e comércio? Algumas dessas mudanças que estão aí vão ser necessárias para a gente se adaptar a esse novo cenário. A gente vai ter que se adaptar a novos padrões de negócios, e esse é o momento, depois dessa crise tão grande que a gente teve no Brasil, onde a gente começa a sair dessa crise, é o momento da gente continuar fazendo os ajustes necessários e investir nesse futuro. Conforme nos adaptamos a essas mudanças, a gente deve se concentrar em duas coisas importantes. E esses são dois compromissos que todos nós precisamos assumir para construir esse nosso futuro, essa próxima onda que vem por aí. Quando a gente conversou há 1 ano e meio atrás, no evento de crises do Google, a gente falou sobre, a gente não consegue se preocupar com a taxa de juros, inflação, desemprego, recessão, tinha um monte de coisa que a gente não podia controlar. É importante a gente saber para poder administrar os nossos negócios, mas a gente não podia controlar. Mas tem algumas coisas que estavam na nossa mão e que podiam ser feitas para as agências, para as empresas, para os anunciantes, para poder que a gente se ajustasse rapidamente diante de um cenário onde determinados elementos foram aparecendo naturalmente diante dos nossos olhos. A gente tinha a obrigação de trabalhar coisas que estavam no nosso controle. No mundo onde a gente saiu de 10 milhões de telefones celulares para mais de 100 milhões rapidamente. Então, vamos trabalhar naquilo que está sob o nosso controle. Agora, eu acho que a gente chegou no momento onde a gente tem que começar a olhar que compromissos vêm por aí. E o primeiro compromisso é que a gente tem que estar lá, estar presente, quando os clientes, os potenciais consumidores precisarem da gente.
Quer que isso aconteça no varejo, na indústria automobilística, no setor financeiro, bens de consumo, hoje em dia o celular é um elemento fundamental e está totalmente conectado com o ato de você pesquisar e com o ato de você comprar. Lá no celular, naquele nosso smartphone, que a gente busca mais de 89 vezes por dia, em média, no Brasil, é onde acontece a maioria dos passos dessa jornada de consumo. Ano passado, a gente ressaltou como o celular dividiu a jornada do consumidor em centenas de micromomentos. Eu quero saber, eu quero ir, eu quero comprar. São aqueles momentos marcados pela intenção de tomar uma decisão. A gente hoje começa a separar o que é interesse do que é intenção. A intenção é um elemento valioso porque ela ajuda a gente a entender como a coisa vai e formar uma preferência e entender que essas expectativas desses usuários que estão o tempo todo conectados ocorrem em tempo real. Agora, considera que 70% das pessoas que compram algo numa loja usam um celular para comparar preços e que o digital influencia quase 60% dessas decisões de compra. Por isso, a gente precisa conquistar esses consumidores nesses micromomentos. Antes da loja, antes de chegar numa revenda, numa concessionária, antes de ir a uma agência bancária, antes de tomar uma decisão de consumo. E à medida que esses novos dispositivos inteligentes continuam surgindo, o machine learning e a abordagem de dados, cada vez mais aplicada às experiências cotidianas mais básicas, ajudam a gente a entender o consumidor, a entender um consumidor que cada vez mais tem uma expectativa mais alta. Cada vez mais eles esperam mais assistência, mais relevância nas respostas, maior personalização. Acima de tudo, eles esperam rapidez. As empresas precisam agregar valor em cada um desses pontos de contato em um passo, em um clique, em um segundo. Essa é a realidade que a gente está vivendo hoje em dia. A gente fez uma análise de mais de 900 mil sites, mobile sites, globalmente. Vimos que, em média, eles levam de 1 a 7 segundos para carregar. Cada segundo de atraso pode causar uma queda de até 20% nas visitas do site. Cada vez mais bounce rate começa a ser importante, cada vez mais os usuários têm menos paciência para lidar com isso. O Walmart, por exemplo, nos Estados Unidos, percebeu que pode ocorrer um aumento de até 2% nas conversões para cada segundo que eles conseguiam tirar, reduzir na experiência de carregamento. A gente fez muito trabalho com muitos de vocês aqui para entender experiência móvel, qualidade de interface, qualidade de carregamento, velocidade de carregamento. E eu acho que essa é uma área que a gente não pode deixar de fazer, porque é uma área que vai ser a plataforma de sustentação de um relacionamento futuro. Como parceiro de vocês, o nosso negócio é ajudar a filtrar esses dados e transformar, encontrar os lugares certos, os momentos certos, para que a gente possa melhor conectar cada uma das marcas, cada um dos programas de marketing e programas comerciais com esses consumidores. Então, o compromisso número 1 que a gente gostaria de trazer, dividir e adotar com vocês é: esteja lá quando vocês precisarem, para conquistar o consumidor, não só na loja ou no site, mas antes dele chegar lá. Esse compromisso passa por melhorar a experiência mobile, tornando-a mais rápida, mais fluida, e também garantir que não tenha atritos. Hoje em dia a gente fala muito de fricção. Cada vez mais a gente tem que reduzir a fricção dos pontos de contato. A gente também tem que garantir que os anúncios sejam relevantes, quando a gente fala da parte de anúncios. Eu comentei antes que o mundo está passando de mobile first para AI first. Lógico, a inteligência artificial, mais exatamente a parte de machine learning, é um esforço de construir máquinas que aprendem com o seu ambiente, com os seus erros, com a interação com as pessoas. Os novos algoritmos eles vão combinar uma capacidade enorme de reconhecer padrões, transformar padrões em grandes conjuntos de dados
e fazer com que essa transformação possa ser utilizada a benefício do consumidor. Isso vale para marketing, isso vale para um trabalho de atendimento a cliente, isso vale para a identificação de leads, vale para um monte de coisas. É incrível, não parece, mas faz 20 anos que o Garry Kasparov foi derrotado por um computador. Eu me lembro dessa data, quando a gente falava, não é possível, uma máquina vai ganhar de uma pessoa. E o cara era um crânio, um gênio, ele conseguia memorizar cenários possíveis para 16 jogadas à frente. Desde aquela época, há 20 anos atrás, muita coisa mudou. Mas 3 coisas mais importantes que ocorreram de mudanças que transformam os nossos negócios. Primeiramente, maior poder de processamento, absurdamente maior. Segundo, maior quantidade de dados e algoritmos disponíveis e muito melhores. Mais dados, maior capacidade de processamento, melhores algoritmos, começa a ser a base de uma transformação muito maior. Hoje, o impacto dessa tecnologia está transformando o mundo. E a gente está só na primeira pontinha dessa transformação. E essa transformação ocorre em áreas que muitas vezes a gente nem imagina, como, por exemplo, essa aqui. Hoje em dia, no mundo, tem 387 milhões de pessoas que sofrem de diabetes e correm o risco de cegueira. Essa cegueira ela pode ser evitada, ou esse diagnóstico pode ser obtido, ao avaliar a imagem de fundo do olho, mas isso demora para chuchu. E não tem médico suficiente para fazer tanta análise assim. O que aconteceu? O Google treinou um algoritmo que consegue avaliar essas imagens, e ao avaliar essas imagens, a gente tem maior velocidade e maior precisão que uma pessoa, que um médico normal tem, permitindo que essa prevenção, contando com o trabalho do médico, mas também contando com toda essa equação de análise de dados, possa fazer com que esse tipo de diagnóstico esteja disponível para muita gente. Como não podia deixar de ser, isso também está revolucionando o marketing. Eu sou daquela época dos anos 80 e poucos, onde o marketing tinha os 4 Ps, e ele foi evoluindo, incorporação de dados. Hoje a gente está entrando numa quarta ou quinta onda de marketing, que ainda tem fundamentado na criatividade, fundamentado no talento humano, fundamentado, para alguns momentos e algumas experiências, na intuição, mas que também tem por trás uma necessidade que é das empresas se tornarem mais inteligentes para usar dados, para entregar experiências que são mais relevantes e mais úteis para os usuários. O Google está usando hoje em dia machine learning para combinar o que é objetivo de negócio com comportamentos de navegação dos os consumidores atuais e potenciais. E isso ocorre numa escala que seria impossível da gente fazer manualmente. Escala e velocidade. Você pode usar essa tecnologia para reconhecer cada pessoa como um indivíduo único e, ao mesmo tempo, falar com toda a sua base dessa maneira customizada. Uma coisa muito importante que foi lançada esse ano, que a gente deseja cada vez mais que esteja presente nas estratégias comerciais das empresas, é o Smart Bidding, por exemplo, que é o gerenciamento de lances automáticos focado em conversões e que considera um monte de sinais que são relevantes para que o lance seja ideal e, continuamente, esse Smart Bidding, esse algoritmo, ele aprende com esses sinais e ele ajuda os anunciantes a terem maior retorno. Isso é uma maneira muito mais automatizada da gente considerar a maior eficiência possível. O resultado do Smart Bidding é impressionante. A gente tem alcançado, para vários clientes que estão aqui hoje, inclusive, um aumento de até 30% nas conversões. E, muitas vezes, esse aumento de conversões vem com um custo mais baixo ao trazer o Machine Learning para incorporar e automatizar o gerenciamento de campanhas na parte de busca. É óbvio, para reinventar a forma de fazer esse tipo de leilão e dos anúncios serem mais relevantes no target, uma coisa é usar Machine Learning para tomada de decisões inteligentes também. E isso é feito em larga escala e precisa de dados. Precisa de muitos dados, o que nos leva ao segundo compromisso. Amplifique o poder dos seus dados.
Eu acho que todos nós sabemos que o mobile criou muito mais pontos de contato e ocasiões de contato, e, com isso, muito mais dados. E sobra para os anunciantes e para as agências presentes o enorme desafio de extrair e fazer sentido de todos esses dados e de tanta informação. Acho que esse é o nosso desafio de como é que a gente faz sentido, como é que a gente sabe o que é relevante nessa plataforma de dados. A realidade é que parece uma sobrecarga enorme, mas com a ajuda da tecnologia, a gente tem a oportunidade de transformar dados numa experiência publicitária onde o consumidor realmente está no centro de tudo. Essa visão customer-centric, que é o data-driven marketing, é um jeito de pensar bem diferente de apenas adaptar técnicas antigas aos novos canais hoje disponíveis. Uma forma de fazer isso é usar machine learning para combinar melhor o que os seus dados podem te proporcionar com o melhor dos dados do Google. Vocês têm os bancos de dados legados, que a gente pode combinar de uma maneira super inteligente, elegante, não intrusiva, com a base de dados do Google. Afinal de contas, no Google, nós temos 7 plataformas com sinais que são capturados em tempo real, o tempo todo, com mais de 1 bilhão de usuários ao redor do mundo. Todas essas 7 plataformas, nesse momento, já são mobile first. Todas essas 7 plataformas, hoje em dia, já são mais usadas no telefone celular do que são usadas no desktop, em linha com o que a gente acreditava há 3, 4 anos atrás. Eu acho que só que veio mais rápido do que a gente pensava. Por isso, as grandes marcas, os grandes anunciantes estão repensando e reinventando sua abordagem de comunicação e marketing, combinando dados e machine learning para antecipar essas necessidades de consumidores. Isso ocorre não apenas para, como eu falei antes, aumentar as conversões, mas também para fortalecer relacionamentos, criando melhores experiências e, em última análise, aumentando a capacidade de fazer negócio. Esse melhor entendimento da automação, associado com o entendimento melhor de consumidores, ele nos vai permitir escalar esse modelo de personalização, criar mensagens mais relevantes e, com isso, a gente ter experiências melhores. Em última análise, reduzindo fricção, melhorando a experiência. A habilidade de conectar dados internos com a execução de mídia é e será cada vez mais crucial para o sucesso das campanhas. Então, o compromisso número 2, que é amplificar o seu poder de dados, significa vamos trabalhar para unificar dados de consumidores, usar os dados criativamente, atingindo seus consumidores de uma forma personalizada e, finalmente, muito importante esse terceiro ponto também, entender quais são os KPIs, quais são as métricas que são relevantes da gente utilizar. Não necessariamente, simplesmente utilizar os KPIs antigos nesse momento onde a gente começa a embarcar nessa nova onda. Eu acho que a palavra-chave aqui, a expressão-chave é jornada do consumidor. Vamos tentar revisar a jornada do consumidor, que a gente sempre falou dela, tem 30 anos, à luz dessa nova realidade. Como os profissionais de marketing, como nós que estamos aqui, e vocês aqui no Brasil, nós todos, a gente está muito bem posicionado para liderar o sucesso dessas empresas. O brasileiro, por inovação, por DNA, e talvez por situação do que está acontecendo na nossa economia, a gente tem cada vez mais sentido um ímpeto maior das organizações de adotar novas soluções. Até porque essas novas soluções, elas trazem eficiência. Para isso, uma das coisas importantes é adaptar cada uma das nossas organizações a essas mudanças. Investir para que a gente possa estar preparado, e nisso eu queria abrir as portas do Google, como a gente sempre tentou e que a gente sempre vai deixar à disposição de vocês, para que a gente possa estar juntos, entendendo o que faz sentido para cada organização aqui dentro. Juntos, essa abordagem nos permite ir além do retorno sobre o investimento, nos ajuda a focar também no retorno sobre o aprendizado. Eu adoro quando o Walter Longo fala isso, e realmente tem a ver. Não é só ROI, é ROI e ROI. Retorno sobre investimento, retorno sobre aprendizado. O return on learning é tão importante. Considerando a velocidade e o ritmo dessas mudanças todas,
aquelas empresas que vão ter mais sucesso são aquelas que aprenderem realmente como tratar essas formas. Eu acho que vale para as empresas e vale também para nós como profissionais. Entender como a gente se adequa e se adapta rapidamente a essa mudança cada vez mais constante. Eu sei, tem muito trabalho pela frente para todos nós fazermos aqui, mas de uma forma ou de outra, esse é o futuro que a gente vê, e a gente vê esse futuro com muito bons olhos. A gente olha isso aqui falando, puxa vida, o Google construiu ao longo de 18 anos uma experiência de busca legal, que, fundamentada nessa experiência de busca e já incorporando outras plataformas e outros sinais, a gente acredita que tem muita coisa que a gente pode juntos explorar para criar experiências melhores para quem está lá fora e criar maior fidelidade, maior lealdade, mais negócios para quem está aqui dentro e ajudar as marcas em escala. Essa é mais parte fundamental. Ajudar em escala para que a gente tenha estratégias, mensagens e programas cada vez mais úteis hoje em dia. Hoje, vocês vão ouvir de 4 feras. A gente trouxe 4 pessoas brilhantes para se aprofundarem nesse tema. Nós acreditamos que o futuro vai ser muito legal, e essas 4 pessoas que vocês estão vendo aqui, a Cláudia, que é a diretora de varejo do Google Brasil, o Avinash Kaushik, que já esteve no Brasil antes, e ele é um dos maiores evangelistas digitais do mundo, o Pablo Slow, que é um diretor de produtos de performance, que tem tudo a ver com inteligência artificial nos Estados Unidos, e o Chris Anderson, que eu acho que dispensa comentário, por ser exatamente quem ele é, e eu acho que deixa ele falar aqui hoje um pouquinho mais sobre o que vem depois da cauda longa, o que vem depois com essa revolução de dados e inteligência artificial. A gente está muito animado de estar aqui com vocês. E, de novo, eu queria deixar as portas do Google sempre abertas. A gente está longe de ser perfeito, mas a nossa proposta é trabalhar com vocês para que a gente possa criar uma experiência legal. Eu espero que vocês tenham uma excelente manhã. Aproveitem o dia de hoje e contem conosco. Obrigado, gente.